Vamos ler mais um ensaio do Montaigne, chamado Da Tristeza. Sou dos que menos sentem essa disposição de espírito. Não a aprecio nem a valorizo, embora, de um modo geral e preconceituosamente, os homens a respeitem e estimem. Com ela enfeitam a sabedoria, a virtude, a consciência, mas o adorno é pobre e feio. Os italianos, com muito mais razão, deram seu nome à maldade, pois ela é sempre nociva, sempre insensata e também covarde e desprezível. Os estoicos a proíbem aos sábios. Ele vai falar de uma tristeza que não é a que nós entendemos comumente. Ele vai falar de uma certa tristeza aqui nesse ensaio. O que as pessoas costumam falar de tristeza é uma coisa que, segundo elas, acompanha a sabedoria, a virtude, né? A tristeza sobre a qual ele vai falar, ele não a valoriza, ele diz que não participa dela. Ele não participa, talvez, da tristeza de acordo com o senso comum, né? Essa valorizada. Diz-nos a história que Psamético, isso aí é uma coisa que ele vai tirar de Heródoto. Tá? Psamético, rei do Egito, vencido por Cambises, rei da Pérsia, vendo passar a filha, como ele próprio cativa, e que ia buscar água vestida de serva, permaneceu mudo, olhos voltados para o chão, enquanto choravam todos os seus amigos. Vendo logo depois o filho, que conduziam para a morte, conservou a mesma atitude. No entanto, diante de um criado que levavam à tortura, juntamente com outros prisioneiros, pôs-se a golpear a cabeça, demonstrando extrema aflição. Um rei do Egito, né, viu, tendo sido tomado como escravo, ele e seus filhos. Ele não sofreu pelo destino dos filhos, mas sofreu por um destino de um criado. Pode-se comparar esse fato ao que ocorreu recentemente com um de nossos príncipes, o qual recebeu em Trento a notícia da morte do irmão mais velho, sustentáculo da honra e da manutenção da família. Logo depois, sabia do falecimento do segundo irmão, para o qual, desaparecido o primeiro, voltavam todas as esperanças. Um príncipe que perdeu 2 irmãos, né? Ambas as desgraças ele as suportou com coragem exemplar. Eis que, dias mais tarde, vem a morrer um dos seus amigos, ao que não pôde resistir. Sua resolução o abandona e ele se desfaz em lágrimas e lamentações, a ponto de observarem que somente ao último acontecimento se mostrara realmente sensível. Essa tristeza sobre a qual ele fala é algo que não se mostra aos outros, mas que num dado momento, enfim, se mostra. Na verdade, a medida estava cheia,
e tinha uma coisa de nonada, e uma coisa de nonada bastaria para abater-lhe a energia e provocar um transbordamento de tristeza. O pingo que faltava no copo d'água. Poder-se-ia, creio, assim explicar igualmente a atitude de Psamético, o caso anterior, né? Se não acrescentasse a história que Cambises, tendo-lhe perguntado por que motivo ele, que tão pouco se mostrara perturbado com a infelicidade da filha e do filho, tanto se afetara ante a de um amigo, um criado, recebeu esta resposta: é que só esta última tristeza é suscetível de se exprimir por lágrimas. A dor sofrida nos dois primeiros casos está além de qualquer expressão. Ele tem duas possibilidades aqui para não demonstração dessa dor até um certo momento, né? Primeiro, porque se chega ao limite do suportável, até que se ultrapasse esse limite, e se aí a tristeza aparece para os outros. Ou isso, ou que o sofrimento, a dor que se tem com a perda de um filho, de uma filha, é tão grande que não dá para demonstrar, não dá para expressar. Mas dá para expressar a dor sentida com a perda de uma pessoa que não é próxima. A propósito, vem-me à memória o caso daquele pintor antigo que no sacrifício de Ifigênia teve de representar o sofrimento dos diversos personagens segundo o grau de interesse que cada um votava à bela e inocente jovem, e que ao chegar ao pai da Virgem já havia esgotado todos os recursos de sua arte. Está falando do sacrifício de Ifigênia, né? Uma cena de Ifigênia em Aulis, do Eurípides. Essa pintura do Timanto, do século IV a.C., está na capa desse vídeo, tá? Você pode olhar. E aqui o Montaigne está falando que na pintura mostra o sofrimento dos personagens ali, de acordo com o grau de interesse de cada um sobre a jovem, né? E aí está dizendo aqui que quando foi a hora de retratar o pai da jovem, o Agamenon, o pintor havia esgotado os recursos de sua arte. O Agamenon está escondendo seu rosto na pintura. Diante da impossibilidade de dar-lhe uma atitude em relação com a intensidade da dor, pintou-o de rosto coberto, como se nenhuma expressão pudesse ilustrar semelhante desespero. Eis porque os poetas imaginam a miserável Níobe que, depois de perder seus 7 filhos, viu morrerem as 7 filhas, transmudada em rochedo pela sobrecarga de desventura, petrificada pela dor, a fim de exprimir essa espécie de embrutecimento sombrio, surdo e mudo que se apodera de nós quando as ocorrências nos esmagam, ultrapassando o que nos é dado suportar. Então, ele está se referindo ao mito de Níobe, que, vendo em Tebas uma homenagem sendo feita a Leto, mãe de Apolo e da Ártemis,
ela disse o seguinte: que loucura é esta? A Niobe tinha 14 filhos, 7 homens e 7 mulheres. Que loucura é esta? Preferir seres que nunca vistes, aqueles que tendes diante dos olhos? Por que Leto deve ser cultuada e eu não? Se eu perdesse alguns de meus filhos, dificilmente ficaria tão pobre como Leto, com seus 2 únicos. Suspende esta solenidade. Tirai o louro de vossas frontes. Não prossigas este culto. A Niobe está questionando o culto a Leto, dizendo que, de certa forma, ela é mais importante do que a deusa, por ter muito mais filhos do que ela. Para vingar-se da mortal, a Leto manda seus filhos matarem os filhos de Niobe. Apolo mata os 7 homens, Ártemis mata 7 mulheres, né? E Niobe transformado em pedra. E aqui ele está falando sobre a tristeza, o sofrimento da Niobe. O que é esse ser transformado em pedra? Eis porque os poetas imaginam a miserável Niobe, que depois de perder seus 7 filhos, viu morrerem as 7 filhas, transmudada em rochedo pela sobrecarga de desventura. Petrificada pela dor, a fim de exprimir essa espécie de embrutecimento sombrio, surdo e mudo, que se apodera de nós quando as ocorrências nos esmagam, ultrapassando o que nos é dado suportar. A dor é tamanha que você se torna uma pedra, algo bruto, que não tem sentidos e nada expressa. E efetivamente, uma dor excessiva, exatamente porque excessiva, deve estupidificar a alma, a ponto de paralisar qualquer gesto, como acontece quando recebemos inesperadamente uma péssima notícia. Uma paralisia dos gestos porque a alma ficou estupidificada. Somos tomados de espanto, penetrados de pavor ou de aflição. E como tolhidos em nossos movimentos, até que a prostração suceda o relaxamento. Então, os nossos sentidos e movimentos estão tolhidos até que sobrevém o relaxamento. Surdem, então, as lágrimas e os lamentos que aliviam a alma. Aí sim que vem o sofrimento visível e que traz alívio à alma. E como que lhe permitem mover-se mais à vontade? Permitem a alma se mover mais à vontade, porque ela antes estava petrificada, congestionada, aí até que ela consegue respirar e chorar. A alma se move. É com dificuldade que afinal recupera a voz e pode exprimir sua dor. A alma estava sem voz e ela recupera a voz. A perda de voz da alma pelo acontecimento terrível e abrupto. Durante a guerra do rei Fernando contra o rei da Hungria, perto de Buda, um dos guerreiros mostrou-se particularmente valente nos combates que se verificaram. Ninguém o reconhecera e todos o elogiavam. Ele lamentavam a sorte porquanto sucumbira na refrega. E ninguém mais do que um senhor de Haisiak, fidalgo alemão, o engrandecia, entusiasmado com tão rara coragem. Recolhido o corpo, Haisiak aproximou-se como
os demais para ver quem era. E ao lhe tirarem a armadura, reconheceu o filho. A emoção dos presentes aumentou mais ainda. Só ele permaneceu impassível, sem dizer palavra, sem pestanejar, de pé, contemplando fixamente o corpo, até que a violência da dor, tendo atingido o próprio princípio da vida, o derrubasse para sempre. Quem pode dizer a que ponto arde bem pouco? Quem pode calcular a sua dor não sente dor tamanha. A dor é incalculável. Não tem como expressá-la. Só depois de a verdadeira dor. Só depois de um tempo é que você chora ou morre. Dizem os amantes que querem exprimir insuportável paixão. Ou, quão miserável sou! O amor perturba-me os sentidos. À tua vista, ó lésbia, perco a razão. Falar está acima de minhas forças. Minha língua engrola. Uma chama sutil percorre minhas veias. 1000 ruídos confusos soam-me aos ouvidos, e o véu da noite estende-se sobre os meus olhos. Está falando do poema de Catulo. Está falando a uma lésbia. Será que está falando a Safo? Um amor que ele sente por Safo? Um amor que perturba-lhe os sentidos ou faz perder a razão? Um amor a falar não é possível. A paixão como sofrimento, como tristeza, esse tipo de tristeza que paralisa. Paralisa a alma. Não é no auge de nossos transportes, quando nos ferve o sangue nas veias, que somos mais capazes de encontrar o tom que comove e persuade. Nesses momentos, a alma está por demais absorvida em seus pensamentos, o corpo demasiado abatido e lânguido de amor. Daí, por vezes, a inesperada e fortuita impotência que surpreende o amante tão fora de propósito. Daí, esse gelo que o envolve, em virtude do extremo ardor, na própria fonte de seu gozo. O amante está diante do amado, ele arde tanto que se congela. A paixão que se deixa saborear e digerir mal merece ser assim nomeada. Paixão, que é paixão, ela não se deixa, ela não se explica. Não dá para abrir mão dela, não dá para não ser derrubado por ela, não dá para não ser absorvido por ela. Os prazeres leves são loquazes, as grandes paixões silenciosas. Isso é do Sêneca. Você consegue falar daquilo que é leve, né? Das experiências, tristezas, paixões. Você consegue falar das dores leves, das grandes dores, não. Da mesma forma, nos comove a surpresa de um prazer inesperado.
Agora ele vai falar do prazer. Logo ao ver-me, ao perceber de todos os lados as armas de Troia, fora de si, como golpeada por pavorosa visão, se imobiliza. Seu sangue gela, desmaia e só muito tempo depois pode enfim falar. Isso está na Eneida do Virgílio. Além daquela romana que morreu de alegria ao ver o filho escapar da derrota de Canas. Morreu de alegria. Ela morreu de alegria. Além de Sófocles e Dionísio, o tirano, que também morreram de alegria ao receberem uma boa notícia. Mais gente que morreu de alegria, incluindo Sófocles. E Talma, que faleceu na Córcega ao saber das honras que o Senado de Roma lhe conferira. Vimos neste século o Papa Leão X, que, ao ter notícia da tomada de Milão, tão ardentemente desejada, experimentou tal carga de alegria que a febre o assaltou, levando-o à morte. E mais um testemunho comprovador da fraqueza humana tirado dos antigos. Deodoro, o dialético, vendo-se em suas aulas públicas incapaz, de repente, de responder às objeções que lhe faziam, agora ele vai voltar para a dor. Vai voltar para a tristeza. Ele tinha acabado de falar de alegrias intensíssimas, né? Agora voltou para a tristeza sobre a qual ele falava. É um dialético chamado Deodoro, que de repente se viu incapaz de responder a objeções. Sentiu tamanha vergonha que morreu na hora. Quanto a mim, sou pouco predisposto a essas paixões violentas. Foi o que ele falou no começo. Ele está observando as paixões violentas que levam à paralisia e às vezes à morte. Tenho uma sensibilidade naturalmente grosseira e a torno mais espessa ainda e empedernida mediante raciocínios diários. Ele tem a casca grossa. Então ele não sente essas paixões violentas, esses sofrimentos que nos transformam em pedra. Tá bom?